Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Olha que coisa, agora 9h24 da madrugada, uma quinta-feira, né? A gente reunido aqui, especificamente, estou aqui em ótima companhia, estou com o Fernando Paiva, estou com o Wendel Ciota, estou com o Thiago Tartari, os três trabalham comigo na Exímia, e tenho também aqui o Thiago Santos e o Nelson Nobre, dois membros do meu curso de DDD, né? A gente vai falar sobre Domain Driven Design, cara, o meu intuito nesse vídeo aqui é falar um pouquinho sobre uns padrões táticos. Bem, no caso aqui, a gente diferencia tanto padrão estratégico, padrão tático, mas eu quero falar um pouquinho sobre um padrão tático tremendamente importante de DDD, né, que é o Specification, que muitas vezes acaba sendo mal entendido e, por isso mesmo, mal utilizado. No lugar de combater complexidade no coração do software, muitas vezes implementações ingênuas acabam fazendo com que esse padrão adicione complexidade no coração do software. Meu objetivo aqui com esse tipo de vídeo, quem já viu o vídeo sobre hash table, do curso de algoritmos, quem já viu eventualmente o vídeo sobre o padrão Builder, do curso de padrões de projeto, meu objetivo aqui é fazer uma coisa diferente do que eu faço geralmente, que é escrever código durante as conversas. Então, conto com vocês, meus amigos, para me alertar, né? Sabe aquela coisa de você está escrevendo código e faltar o ponto e vírgula, vocês, caramba, o dia que eu errei, me ajudem a enxergar esse cara, tá? E também está aqui para poder receber feedback e as perguntas de vocês enquanto eu vou criando a minha explicação. Então, fiquem à vontade para perguntar. Diferente dos cursos, não precisa levantar a mãozinha, nada, é só abrir o microfone e fazer pergunta mesmo, tá? Então, vamos parar com essa enrolação e vamos literalmente para o Show Me the Code. Vou compartilhar aqui uma tela do Visual Studio Code com vocês, né, para a gente começar a falar um pouquinho sobre Specification Pattern, que tipo de problema ele resolve. Fiquem à vontade para me interromper durante o processo. Vamos imaginar um cenário hipotético aqui, tá? Imagina que eu tenho, por exemplo, uma empresa onde eu tenho, por exemplo, a necessidade de ter um controle dos meus clientes, tá? Então, a primeira coisa que eu vou tentar criar aqui no meu modelo de domínio, minha representação do domínio, é alguma forma de registrar o meu cliente. Eu vou criar aqui como um record, né? Começo essa implementação como sendo um record, e vou dizer que eu tenho lá uma classe, um tipo que é cliente, que a princípio vai ter um ID, né? E vai ter, eventualmente, aqui um nome, né? Pura e simplesmente essa implementação. A implementação mais simples possível. O que acaba acontecendo com essa implementação? Tá? Essa implementação traz para mim um record, que é um jeito bacana de você criar tipos rápidos em C#. Aqui eu já tenho uma primeira característica de DDD, o customer seria identificado em DDD como uma entidade. O que identifica entidades, a princípio, é o fato de elas serem identificadas por um campo ID, né? O ID acaba determinando a condição de igualdade. Esse tipo aqui, por definição, acaba sendo um tipo anêmico também. Por quê? Porque, cara, eu tenho aqui uma especificação com valores, né? Tenho ali o ID e o nome, acaba sendo um recurso interessante para eu poder criar, eventualmente, uma instância desse cliente, porque eu posso pegar aqui, por exemplo, criar um customer ser igual a new, né? E eventualmente eu posso aqui recorrer para colocar lá a informação de ID, fornecer lá a informação do ID e do tipo. Na verdade, eu tenho que especificar esses caras no construtor aqui, então 1, 2, 3 e Elemar, mas esse tipo é um tipo anêmico, tá? A primeira coisa que torna esse tipo anêmico é que, bom, primeira coisa é como que eu garanto, né? Um princípio em DDD é que você deveria ter os seus modelos de domínio sempre em estado válido, né? Um problema dessa inicialização aqui é que ela não oferece garantia nenhuma de que o estado dessa classe vá ficar válido, né, durante a sua inicialização desse tipo. Então, uma primeira variação que eu posso construir aqui, eventualmente uma nova implementação, é criar uma classe de customer, né, uma classe de customer, onde potencialmente eu tenho um construtor aqui, então eu tenho um construtor de customer, que vai ter lá as propriedades ID e eventualmente aqui também o meu nome, né, e eventualmente aqui eu posso criar propriedades, né. Bom dia, meu amigo Victor Costa, bem-vindo à nossa conversa aí sobre DDD, né? Estou aqui criando, Victor, começando a criar uma entidade para representar nosso exemplo aqui, uma entidade cliente, né? Nessa entidade cliente eu tenho, então, aqui eu posso ter uma propriedade ID com getSet, eu posso ter, eventualmente, aqui também uma propriedade nome também com getSet, mas o que vai acontecer especificamente aqui é que essa segunda implementação, a segunda implementação com especificamente o meu tipo customer, ela não vai estar necessariamente muito diferente da anterior, né? Eu consigo aqui pegar ID igual a ID, nome igual a nome, né? Você tem aqui uma implementação que está um pouco mais rica, mas não muda nada, né? Na verdade, só escrevi mais código para ter o mesmo cliente que eu tinha antes.
Uma coisa que eu posso fazer para eventualmente diminuir a anemia desse tipo, naquele princípio de que meu modelo tem que estar sempre válido, é começar a colocar aqui no meu construtor, eventualmente, algumas regras de validação, né? Então, por exemplo, pode ser que meu ID não pode ser nulo, então eu posso pegar aqui e assumir que, se por acaso esse ID for nulo, eu posso lançar um throw new argument no exception, né, passando lá como o nome do argumento que está nulo aqui, eu posso passar, eventualmente, num dos construtores, numa das sobrecargas, eu acho que eu posso passar o nome do argumento que está nulo, né? Essa é uma possibilidade, então eu começo a introduzir alguma regra de validação, e a segunda coisa que eu posso, eventualmente, fazer aqui é colocar, por exemplo, uma validação também para o nome. Então, por exemplo, se o nome, né, for uma string null or empty, né, null ou white space, né, eu posso assumir que o nome também não pode ser nulo nem white space, eu vou eventualmente também lançar um throw new argument exception, né, passando lá como referência o nome também. Bom, o que está acontecendo, tá? Teoricamente, né, aqui eu estou, obviamente, simplificando demais essa regra, mas a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente começar a conversar sobre validação de entidades e ter um modelo sempre válido é que, em DDD, você deveria tomar cuidado para que, quando uma entidade fosse inicializada, né, essa entidade que foi inicializada, ela já fosse inicializada em estado válido, né? Então, tipo, teoricamente, o construtor, o papel do construtor deveria ser garantir que, uma vez que essa entidade tivesse materializada, instanciada, ela já tivesse em estado válido, e esse é uma das premissas que eu entendo válidas aí para a gente pensar em modelo de domínio. Qual é a treta que eu tenho aqui, tá? A primeira treta que eu tenho aqui é que, bom, obviamente, eu tenho uma regra de validação, essa construção é uma construção simples. Se fosse uma construção mais complexa, eventualmente eu poderia recorrer a ter uma classe, por exemplo, de builder, né? Usando lá um padrão de projeto, posso dar um builder para garantir essa construção mais facilitada. A treta toda, né, e óbvio que eu não estou assumindo esse cara, é que eventualmente eu vou ter outras propriedades. Vamos pegar uma propriedade simples, vou pegar aqui, por exemplo, vamos criar um address, e aqui acontece uma coisa interessante, só para a gente poder ficar numa linha, né? Tipo, o address, vamos pegar aqui um address, por exemplo, address, né? Vamos criar aqui um record address, e vamos dizer que eu vou ter aqui, então, por exemplo, uma propriedade que seja address line, né? Address line 1, eventualmente eu tenho aqui city, né? Eventualmente você tem aqui também state. Caramba, eu sempre esqueço de botar o tipo, tá? Então, boto lá o estado e, cara, vamos simplificar que esse aqui fosse uma forma simples de você registrar esse endereço. Uma coisa interessante é que, como esse recorde aqui, ele não vai ser um cara que se vai identificar pelo ID, você geralmente vai comparar endereços por todas as informações. Eu não tenho ID, então posso dizer que esse cara aqui vai ser um struct, né? E eu posso dizer, inclusive, que esse cara vai ser, eventualmente, um read-only, né? Tipo, você pode dizer que essa struct vai ser uma struct read-only para você ter parâmetro de comparação dentro do C#, né? Você pode ter esse cara sem botar implementando validação, mas, cara, você tem aqui uma inicialização de um recorde bacana. A primeira coisa que a gente pode assumir aqui por regra é que, poxa, eu vou ter, eventualmente, uma propriedade aqui para poder ter o meu endereço residencial, né? Então, você tem home address. A primeira coisa que a gente pode observar é que não necessariamente eu preciso inicializar, essa é uma das grandes questões de DDD, não necessariamente preciso inicializar todas as propriedades para assumir que essa entidade está no estado válido, né? Então, por exemplo, cara, eu posso assumir que as propriedades essenciais para você ter um cliente em estado válido, o mínimo que você precisa para ter um cliente em estado válido é você ter, eventualmente, o nome e o ID. Da mesma forma, você pode ter lá, por exemplo, uma outra string para poder armazenar, por exemplo, o número de telefone. Aqui, obviamente, eu estou recorrendo aqui a uma certa obsessão por tipos primitivos, tá? Mas você pode ter lá, eventualmente, poderia criar tipos especializados para telefone, para outras propriedades do próprio nome, mas aqui eu não estou ligando muito para isso, pelo menos não por enquanto, nessa minha implementação. Mas, por exemplo, eu tenho o número de telefone, e finalmente vamos colocar aqui, eventualmente, uma outra propriedade lá, que seria um decimal aqui, para aplicar, por exemplo, um annual income. Cara, repara, eu tenho várias propriedades, né, que podem ser geralmente associadas com clientes. A grande questão que fica aqui para a gente é, cara, o que determina
a validade desse estado. Né? O que determina a validade do estado de um cliente? Por exemplo, se eu criar um cliente com nome e ID apenas, esse cliente vai estar em estado válido? Posso considerar isso como uma informação correta? Sim ou não? O primeiro ponto, meninos, até chamando vocês para discussão, Fernando, deixa eu chamar você para discussão, chamar você para briga aqui, tá? Você acha que se eu criar um modelo de domínio, onde tem lá, por exemplo, essa classe com essa representação, forçando a criação apenas com a classe, com o construtor de cliente, e botando lá só validação para ID e nome, como eu fiz, criei um cara com ID e nome, isso já classifica para mim uma entidade com estado válido, na tua percepção? Não, eu estou no estado válido suficiente? Mesmo se a regra de negócio permitisse, Lemar, na minha visão, o que não parece fazer muito sentido, mas mesmo se ela permitisse, no mínimo a intenção do código fica muito implícita, né? A gente não consegue deixar claro exatamente o que você está fazendo, tipo, nomeando um cara só com ID e nome, sabe? Então, não seria um caminho óbvio para mim, sabe? Eu concordo com você, Fernando, mas, assim, eventualmente, o que a gente percebe, por exemplo, em domínio? Esse é um ponto importante, Fernando, que é uma das essências de DDD, tá? A primeira coisa que você deveria fazer aqui, quando você está modelando uma entidade para representar no domínio, é conversar com especialistas de domínio para saber qual é o conjunto mínimo de informações que precisa ser determinado para manter essa entidade em estado válido. Né? Então, por exemplo, a suposição de que ID e nome é algo suficiente pode não ser a mais adequada aqui, tá? Por quê? Porque você vai conversar com os especialistas de domínio e você paga, cara, por exemplo, fui numa loja, o cliente entrou e o cara me deu só o nome dele, cara, ter no meu cadastro o nome de um cliente resolve a vida? Potencialmente não, tá? Provavelmente se você for conversar com um especialista de domínio, ele vai dizer que, cara, o mínimo que você precisa ter para botar o cara na tua base, eventualmente é uma forma de contatar ele, tá? Aí você vai dizer, cara, eu preciso ter uma forma de contatar esse meu cliente. O problema todo é que você não tem necessariamente só o telefone como contato. Eventualmente você vai dizer que, poxa, eu posso ter também, por que não, né? Você pode ter lá uma propriedade para ter o e-mail, né? Ou vamos botar aqui, vamos pegar aqui e-mail, né? E aí nós temos um primeiro problema, de novo, tá? Eu estou com obsessão de tipo primitivo, ideal seria ter um tipo e-mail para poder ter a validação do e-mail válido e tudo mais, mas o ponto todo que eu tenho aqui é que, beleza, eu preciso ter pelo menos o telefone ou o e-mail para considerar que essa entidade está num estado válido. Mas a pergunta do estado válido, mesmo quando você está dentro do mesmo subdomínio, pode ser uma pergunta difícil, tá? Porque a pergunta é, estado válido para quê? Né? Aí, por exemplo, você vai assumir, por exemplo, que um cliente vai estar num estado válido, por exemplo, para ser considerado como lead, se ele tiver nome e telefone, ou nome e e-mail, certo? Então, você pode assumir, por exemplo, que ele serve como um lead, né, se ele for nome e e-mail. Mas, por exemplo, o cara do faturamento, por exemplo, talvez vai querer vai precisar, por exemplo, para poder emitir uma nota, o cara do faturamento provavelmente vai pedir também que tenha também um CPF, né? E aqui estou mais uma vez com uma propriedade com tipo primitivo, com computação por tipo primitivo, mas, cara, o cara provavelmente vai pedir para você que você tenha também um CPF. A treta toda, Fernando, é que o CPF, por exemplo, pode ser um campo que vai ser obrigatório para você emitir nota fiscal, mas que não é necessariamente um campo que é obrigatório para você ter alguém que esteja na tua base de clientes para poder ser, eventualmente, contatada como lead. Né? Imagina que você entra numa loja, por exemplo, cara, você vai lá e vê, Fernando está construindo casa agora, por exemplo, cara, imagina você ir numa loja, ou pega, por exemplo, o Thiago Tartari vai lá ver um carro, né? E aí o vendedor da loja diz, cara, posso ficar com o teu contato? E eu quero dizer, então, para eu poder colocar no meu sistema que eu tenho que pedir teu CPF. Tartari, cara, não quero te dar meu CPF, eu tô vendo um carro apenas. Entende? Sem contar as implicações de LGPD hoje em dia, de pegar dados pessoais, né, Lemar? Fora isso, tá? Mas fora isso, ainda existe aquela coisa, tipo, cara, você não quer fornecer seu CPF eventualmente para todo mundo, né? Você vai fornecer CPF numa situação, você entende que tem que dar o CPF para poder faturar, mas não precisa, por exemplo, ter o CPF para poder dizer, por exemplo, que você é um lead, né? Você está interessado, você quer criar uma informação de CRM, né, de contexto para começar a estabelecer relacionamento. Então, o que acaba acontecendo, cara? O fato é, a validação, o estado válido do cliente,
e aí você diz, vou construir um construtor que vai me colocar em estado válido, cara, eventualmente, o conjunto de campos que eu preciso ter para poder estar válido vai variar conforme o uso que eu for fazer. Tá? E eu entendo que esse talvez seja um dos principais cenários, né, de utilização do padrão de projeto, padrão tático de DDD, que é o padrão Specification. Só para a gente poder falar um pouquinho sobre Specification, vamos pensar na interface geral do Specification, tá? A interface geral de um Specification vai ser, simplificando, alguma coisa tipo, deixa eu pegar aqui uma interface, né? Vou dizer que eu tenho uma interface Specification de T, né? Onde, eventualmente, a interface geral vai retornar um método, né? Vai ter um método que vai ser alguma coisa tipo specified by, né? E aí você tem lá o T da tua entidade, certo? Então, o que acontece? Você vai ter, geralmente, um padrão de especificação, né? Quando você assume que você vai ter essa interface básica aqui. Se você quiser aumentar a restrição, você pode dizer que, cara, a especificação geralmente é implementada para entidades, então você pode criar uma interface de marcação aqui, por exemplo, indicando que você tem uma entidade, né? Aonde que, eventualmente, essa interface básica vai dizer que você vai ter uma propriedade básica aqui, que é o ID, né? Então, o ID com pelo menos um get. Então, aí você pode, eventualmente, restringir aqui, especificar um constraint, para dizer que você vai assumir que, cara, essa entidade, a especificação vai validar entidades. E aí você pode assumir que, cara, o customer é uma entidade. Isso aqui é marcação semântica, tá? É uma técnica comum, inclusive em DDD, você utilizar interfaces para botar significado semântico, indicar um pouco mais forte no teu modelo o que cada coisa é. O que é interessante aqui quando você cria esse padrão specification, né? Você pode criar, eventualmente, então, uma regra apartada que você vai dizer que, por exemplo, essa entidade, né, por exemplo, is lead specification, certo? E aí você pode dizer que o is lead specification, que vai ser, eventualmente, aqui uma classe para poder fazer essa implementação, ele vai ser uma especificação, né, para, eventualmente, você poder tratar um tipo que é o tipo customer, né? Quando você faz essa especialização aqui, né, você indica que esse teu cara, deixa eu ver o que eu errei, o que está reclamando, que eu não estou implementando os tipos, né? Então, o que acaba acontecendo nisso? Na hora que você faz essa implementação, você pode pegar e assumir que você vai ter um método de validação, né? E esse método de validação, eventualmente, vai dizer que você precisa dizer aqui que você vai trabalhar com o customer. Por que isso aqui acaba sendo interessante para você? Porque você pode, em última instância, dizer que esse cara vai ser suficiente para um lead se, eventualmente, você assume que nessa entidade, né, você tem um nome que não é nulo, né? E, eventualmente, você vai ter... aqui eu estou simplificando demais, tá? Mas só para poder passar a ideia. Eu vou ter, então, por exemplo, aqui que o meu customer, para deixar mais rico esse meu código, né? Então, eu posso dizer que customer vai ter um nome que não é nulo, né? E que também, fatalmente, eu tenho que o e-mail, né, não é nulo, né? Ou, né, especificamente, o meu telefone não é nulo. Aí eu assumo que, se o cara forneceu para mim o nome ou o telefone, essa classe serve para ser considerada como lead. O que eu fiz aqui? Né? Eu externalizei a condição de validade dessa classe, análise de validade dessa classe, porque eu entendo que essa entidade, ela pode ter, dentro do meu domínio, ela pode ter um conjunto de dados que vai qualificar ela para determinadas operações e que não vai necessariamente qualificar ela para outras operações. Então, quando eu tiver alguma operação de negócio que demandar, eventualmente, um lead, né, eu vou poder utilizar como referência, né, a ideia de que eu vou estar trabalhando com uma especificação que determina o que é um lead dentro do meu negócio, o que vai funcionar como lead para o meu negócio. Se no futuro eu tiver uma redefinição do que é um lead, eu passo a trabalhar em cima dessa especificação. Da mesma forma, eu posso dizer, cara, eu posso cobrar desse cliente, né? Então, por exemplo, class, por exemplo, is, sei lá, como é que você pode dizer que chargeable,
enfim, eu posso cobrar esse cliente, can is chargeable, acho que é assim mais ou menos, né? O problema do cara querer escrever código em inglês sem saber falar, né? Mas, tipo, eu posso pegar esse cara aqui e dizer que esse cara aqui eu vou poder cobrar, né? Porque também é uma especificação, né? Eu posso pegar essa especificação que também dizer que é de customer, né? E dizer que, cara, nesse caso aqui, um cliente vai ser cobrável, né? Se eventualmente eu te reunir, além das informações de cima, né? Tipo, além dos métodos de cima, eu posso ter ali a informação por exemplo, informação do documento fiscal, né? Tipo, posso botar, além dessa informação, que eu posso colocar um outro cara para validar, que é, cara, eventualmente eu tenho, por exemplo, um annual income, né? Annual, tipo customer.annual income, maior do que, por exemplo, 5.000, estou chutando aqui um número abstrato, tá? E, eventualmente, eu posso pegar e colocar lá a informação ainda de que, poxa, eu preciso também que esse cliente tenha um CPF, né? Que não seja nulo também, né? Então, cara, na hora que eu tenho essa combinação, o que acaba acontecendo? Eu posso, em partes do meu código, ter eu posso, na parte do meu código que eu vou verificar se esse cara se qualifica como lead, eu vou submeter a análise do cara como lead para o meu specification que qualifica e que valida essa entidade como lead. E para partes onde eventualmente eu preciso poder cobrar, né, eu vou classificar esse cara como um cara que eu posso cobrar aqui também, porque eu tenho as informações para poder fazer a cobrança. Ponto interessante. Alemar, Oi. Um aspecto legal é que a gente desacopla a regra de validação da própria implementação da classe, né? É muito mais fácil cambiar, inclusive, essa regra, inclusive em tempo de execução, porque você tem uma interface na frente, né? Isso é um ponto... E também, só um outro ponto, é uma classe extremamente testável. Né? Você consegue isolar os testes de uma forma muito boa, muito boa. Aqui tem várias características para a gente analisar aqui, tá? Primeira delas, como vocês destacaram, cara, ela é intercambiável. Fernando, o fato de ser intercambiável traz para a gente aqui uma outra visão, tá? Também, que é o princípio de open closed do Solid. Né? Quando você pensa no open closed, diz que uma classe deveria ser aberta para expansão, mas fechada para modificação, né? Então, o que acontece, por exemplo, né, Tartari, se você mudar a política, por exemplo, do que classifica um cara como que possa ser classificado como sendo, por exemplo, um cliente cobrável, ou ainda um cliente que possa ser cobrável, ou um lead, ou qualquer outra coisa. Cara, se você pegar e deixar uma regra, porque uma alternativa para isso seria você pensar, poxa, por que eu não ponho um método isChargeable, uma propriedade isChargeable, ou eventualmente um isLead, né? Dentro da própria classe. Por que eu não deixo esse cara dentro do próprio código? Por que eu torno esse código potencialmente mais complexo dessa forma? Porque eu aumentei a complexidade porque eu aumentei a quantidade de tipos, né? Primeira coisa que acontece é que eu tenho que construir software assumindo que as regras podem mudar ao longo do tempo, certo? E se eu pegar e manter essas classes, esse código dentro, se eu pegasse esses métodos, por exemplo, deixasse dentro do tipo customer, cara, o primeiro problema é que, na medida que eu fosse mudar essas regras, eu poderia eventualmente quebrar testes, por exemplo, né? Porque, enfim, a regra já não vale mais, mas principalmente eu poderia perder o contexto histórico, né? Porque eu poderia ter uma regra que era aplicada até tal dia, né? E eu tenho uma regra que passa a ser aplicada a partir de um determinado dia. Então, o que eu ganho com essa separação aqui, né? Como você falou, Fernando, a primeira coisa de ser intercambiável é que eu posso eventualmente assumir que, na verdade, o isLead specification pode ser abstraído ainda para uma interface, né? Então, você pode dizer que é uma interface, né? Que vai ser, sim, uma especialização de uma especificação, certo? Então, você constrói aqui esse cara como interface de marcação, certo? Interessante aqui é que eu posso usar essa interface pura e simplesmente com marcação. Para quê? Para poder usar aqui um isLead specification, isLead specification aqui embaixo, né? Aqui tem mais um i na frente, né, para botar a interface. Então, o que acontece aqui? Na hora que eu faço essa definição aqui,
e o tipo continua, a implementação continua exatamente a mesma, né? Eu posso pegar, por exemplo, e colocar, por exemplo, policy is lead, digamos que dentro de uma empresa está segundo a política número 1, 2, 3, certo? Então, eu posso classificar que essa policy é a minha policy atual, a policy A, durante muito tempo. Só que o que acaba acontecendo? Se eventualmente eu tenho uma redefinição dessa política, o que eu posso fazer é pegar uma nova classe, né, uma nova política, tipo a policy B, passa a ser a nova, a vigente, né? E essa policy B, por exemplo, pode dizer que, cara, na prática, eu não preciso necessariamente o telefone, tá? Eu vou admitir somente o cara como sendo um contato válido se ele me passar um e-mail, né? Somente caras com e-mail são caras válidos. O que acaba acontecendo, Fernando? Eu posso usar por inversão de controle dentro do meu sistema, eu posso simplesmente, inversão de dependência, desculpa, né? Eu posso simplesmente passar a nova política para essa implementação, né? E aí, consequentemente, naquelas operações que demandam essa implementação, eu peço qual é a especificação atual para determinar o que é um lead, e eu vou conseguir fazer a validação direitinho, tá? Outro ponto que eu posso eventualmente combinar, e aí você bota padrão de projeto como factory da vida, né? Você pode pedir, cara, olha só, eu posso pedir aqui, por exemplo, fazer uma classe factory, né? Tipo, is lead specification. Repara que eu estou juntando aqui padrão de projetos junto com o DDD, né? Factory, não tem nada que impeça isso. E aí, eventualmente, eu posso dizer, cara, olha só, o que esse cara aqui, por exemplo, vai ter um método, por exemplo, specification e is lead specification, né? Que pode ser, por exemplo, aqui um cara com create, né? E aí você pode pedir, por exemplo, qual é o critério que você vai utilizar para fornecer a especificação certa. Você pode pedir, cara, datetime, né? E aí você pode pedir, por exemplo, evaluation date. Então, o que acontece? Ó, se você pegar e ter esse método, você pode dizer, bom, se por acaso a data for menor do que datetime, new datetime, por exemplo, até o dia... vamos pegar aqui os vários construtores, se não me engano, posso passar ano, mês, dia. Então, 2020, até 2020, até dezembro de 2020, eu posso assumir que a regra que valia dentro da minha empresa era a regra correspondente à política A. E se por acaso o meu processo aconteceu depois, né, aí o que vale é a minha política B. Eu não estou aqui cuidando tanto com a semântica do código. Depois a gente pode pensar em formas mais bonitas de escrever esse mesmo código, mas a questão aqui é explicar a lógica, tá? Então, essa abstração que eu tenho de trazer o specification para fora do meu tipo, né, me dá a liberdade, inclusive, de ter a possibilidade de acrescentar novas políticas sem perder a compatibilidade retroativa, né? Porque eu posso dizer, cara, o meu sistema avaliaria o cara como um lead válido até a data, até dezembro de 2020, tendo nome ou telefone, né? E a partir de dezembro de 2020, o meu sistema passa, então, a exigir que eu preciso ter apenas o e-mail, né? Tipo, se eu não tiver o e-mail, enfaticamente eu não sou um lead válido. Você não pode ter nome ou e-mail ou telefone. O e-mail passa a ser a condição obrigatória, né? Então, esse ponto, né? Ele dá essa flexibilidade. Primeira coisa que o Specification vai trazer para mim, ele me dá a possibilidade de eu ter uma entidade que vai ter um estado de validade não associado à entidade como um todo. Eu posso assumir que a entidade é válida, sim, a partir de nome e telefone, mas eu posso começar a relacionar a validade com a entidade com o contexto do uso que eu vou dar para ela, né? Se por acaso fazer alguma ação que demanda que esse cara seja um lead, eu vou pedir uma specification para validar ele como lead. Se por acaso eu preciso fazer faturamento, eu vou validar esse cara conforme a regra de faturamento. E outra coisa que é legal é que o specification acaba sendo, como o Thiago Tartari indicou, muito fácil de testar, né, Tartari? Porque, enfaticamente, eu tenho uma regra que um especialista, se eu juntar um especialista do domínio do meu lado, eu estou literalmente perguntando, cara, o que eu preciso, né? Esse código, ele não é um programa de computador, mas ainda assim, se você pegar alguém que não seja um programador, você vai dizer, cara, olha só, eu tenho que ter o nome, eu tenho que ter ou o e-mail ou o telefone,
e fatalmente eu tenho que ter lá a informação do faturamento, tipo, o salário da pessoa tem que ser, a renda tem que ser acima de 5 mil por ano, e também eu tenho que ter, eventualmente, um CPF que não seja nulo. E aí eu posso, eventualmente, assumir que esse cliente é um cliente que eu posso cobrar, né? Então, você tem uma regra de faturamento que está também apartada. O teu especialista de domínio vai conseguir entender essa policy, você vai conseguir levar para dentro do código também a especificação das regras do negócio. Por exemplo, se você tem isso como política documentada, você pode especificar, inclusive, o nome da própria política, e, principalmente, você não vai quebrar o teste também no longo prazo, porque os testes vão se manter válidos, né? Porque você vai estar testando uma política que não mudou, você vai estar eventualmente criando uma nova política. Um ponto interessante, só para observar em relação ao design de código, eu explicitamente optei por exemplo, aqui, não criar uma dependência, né? Eu poderia, por exemplo, criar aqui dentro uma referência para pedir se o cara é um lead válido, e além de ser um lead válido, por exemplo, eu poderia ter aqui no meu construtor, né? Eu poderia pedir, cara, para eu poder fazer meu trabalho aqui no Chargeable, eu poderia ter uma especificação tipo, cara, olha só, is Chargeable Customer, eu posso assumir que eu preciso de uma is lead specification, né? Vai determinar que todo cara que vai ser cobrado tem que também ser potencialmente um lead. Eu posso construir isso de uma forma de composição, pode ser uma composição da minha regra, né? Para poder eventualmente dizer, cara, essa regra depende da composição daquela. O único ponto para se observar aqui é que, sim, isso acaba ficando tremendamente poderoso, porque eu posso dizer que todo cara que possa ser cobrado tem que ser fatalmente um lead, eu posso ter aqui essa flexibilidade de mudar a regra do lead e, consequentemente, melhorar meu código, mas só tem que se tomar atenção aqui para esse tipo de coisa, né? E aí você pode tirar, eventualmente, esse cara aqui, dizendo que, poxa, vou validar aqui, por exemplo, o meu spec, né? Botar aqui um is lead specification, para ter essa minha spec aqui, né? Aqui, vamos pegar esse cara aqui, botar esse bonitão aqui, eventualmente vamos definir que esse cara também é read-only, e vamos setar read-only, né? O legal do código ao vivo é isso, a gente erra, né? Então, por exemplo, aqui, eu posso pedir aqui que o spec, né, vai ser igual ao spec que eu estou passando aqui, né? Ou, eventualmente, eu vou ter uma exceção, né? Argument no exception para o meu spec. Aqui, de novo, né? Não estou tomando tanto cuidado, é óbvio que a gente tem que tomar um nome melhor com os tipos, aquela coisa toda, mas aqui a ideia é pegar essa ideia. Então, você pode pegar aqui, eventualmente, no cliente e fazer, tipo, cara, ele passou pelo spec, né, is satisfied by customer, e, eventualmente, você pode botar o seu critério de composição embaixo. O problema dessa implementação, obviamente, sempre você tem trade-offs, né, é que você cria, obviamente, um acoplamento, né, entre as duas specifications. A questão toda é quem vai te responder se isso é necessário ou não, vai ser o próprio especialista do domínio, né? O especialista do domínio pode dizer para você, cara, para começo de conversa tem que ser um lead, né, válido, e se por acaso for um lead válido, se o especialista de domínio explicar dessa forma, você consegue transcrever em código dessa forma também. Caso contrário, você tem que validar aí se realmente você não está criando um acoplamento artificial aqui, né? E acoplamento a gente sabe que não é uma coisa boa, porque aqui eu tenho um acoplamento aferente lá para a minha especificação de lead, que não, enfim, torna esse código mais difícil de evoluir. Mas, na prática, né, essa, para mim, acaba sendo o grande uso de specification, tá? Tipo, eu tenho um cenário onde eu tenho uma entidade que tem uma condição de validade que é externa a ela, né? Vai estar relacionada com o contexto de uso. Quando eu tenho isso, eu aparto a norma, né? Quando eu apartei a norma, eventualmente eu dou a possibilidade de continuar obedecendo o open close no longo prazo, porque se mudar eu crio uma nova cópia, não quebro o teste nunca, e eu trago o especialista do domínio para falar comigo sobre norma. É uma forma de eu explicar esse cara. Enfim, eu estou quase acabando meu tempo aqui, mas, gente, façam suas considerações, Thiaguinho. Elemar, opa, perdão, Thiago, você vai falar? Pode falar. Só uma dúvida que eu tenho, assim, eu vejo muita gente, assim, usando o Specification Pattern, até tutoriais, até a gente ensinando, que, assim, além de usar esse pattern da validação, usa muito para filtros. Eu vi muito o Specification Pattern sendo usado em filtro para fazer registros de banco de dados, principalmente acoplado junto com o Edge Framework. Você acha isso uma forma errada de estilizar? Eu acho que na prática, tá, Thiago, esse é uma... não é, dizer que é errado é muito pesado, tá?
mas eu considero que não é, vamos colocar de outra forma, eu acho que é um uso menos apropriado, tá? Eu acho que fica mais apropriado para essas condições de observação de regra de validação. Enfaticamente, a Microsoft usa um termo melhor, que ela chama que você tem um predicado, né? Então, tipo, eu entendo que o melhor... O pattern é quase mesmo, tá? Por lógica, o pattern é a mesma coisa. Você está atendendo ou não aquele predicado. Eu só acho que, em termos de semântica, predicado para filtro é mais expressivo, né, do que especificamente, o termo especificamente specification ficou triste, tá? Mas predicado me parece um termo mais adequado para critério de filtro do que specification, né? Então, embora a interface, e esse é o ponto interessante, tá? Embora a interface de um predicado seja igual à interface de uma specification, semanticamente, quando você olha o código e vai analisar o código, você tem um modelo que é mais rico, né, mais expressivo, quando você acaba escolhendo nomes melhores para as classes. Eu prefiro quase sempre duplicar a lógica do que, enfaticamente, manter separado. Uma coisa interessante, se você for procurar, por exemplo, no próprio link, a Microsoft utiliza, ela tem um tipo dentro do link chamado predicate, exatamente para indicar essa intenção de predicado, uma condição de conforme ou não conforme esse predicado, é uma assertiva, né? Na prática, esse é o ponto, né? Tipo, eu estou fazendo a afirmação. O specification, por outro lado, me parece ser mais apropriado para essas validações mais complexas. Eu acho que, cara, está de acordo ou não com a especificação. Por exemplo, você pode dizer que um specification é composto por um conjunto de predicados, né? Tipo, eu entendo que cada cláusula de validação que você coloca aqui é um predicado, né? E em último caso, você poderia, inclusive, dar uma extensão nisso, né? Muito bom. Thiago, você diz alguma coisa? Sim, rapaz, Abraham Maslow, ele fala, né, que se você só conhece um martelo, todo problema vai ser um prego, né? Quando utilizar ou quando não utilizar Specification Pattern? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tem um complexo de querer utilizar tudo da melhor forma e às vezes acaba não precisando. Quando se faz necessária a utilização na prática? Eu vejo o seguinte, eu vejo que o primeiro critério você tem uma regra de conformidade complexa, né? Tipo, esse é o primeiro ponto. Você tem uma regra de validação complexa. Só um segundinho. Wendel, eu acho que você tem uma reunião. Estou me chamando aqui para uma reunião. Vai para outra reunião. Já tô indo lá também, tá? E o bacana do ao vivo, né? O bacana do ao vivo é exatamente isso, né? Ao vivo não, esse gravado em live, né? Eventualmente a gente está trazendo a vida como ela é aqui para vocês. A gente está no meio do dia, né? Então, a galera está trabalhando, né? A gente tem que gerenciar aí os horários. Mas olha só, Tartari, a primeira coisa que eu vejo eu tenho uma regra de composição que dentro do meu domínio é bem conhecida. Então, por exemplo, eu sei... Vamos pegar um exemplo diferente aqui, tá? Digamos que você tenha, por exemplo, uma regra de aposentadoria, tá? Então, você tem lá, por exemplo, você tem uma política que é Retirement Specification. Cara, o que quem sabe sobre a regra de aposentadoria? Primeiro, que a regra de aposentadoria, por si só, é uma regra complexa, certo? Tipo, por que ela é complexa? Porque você tem N predicados, né, que tem que ser observados para você poder dizer que uma pessoa pode se aposentar, né? Então, o primeiro caso aí a avaliar é isso. A segunda coisa, Tartari, é que a regra, se tem uma coisa que sabe sobre a regra de aposentadoria, é que ela muda a cada governo, né? Então, daqui a pouco, nós vamos ter alguma reforma, por exemplo, no Brasil, que vai indicar mudança na regra de aposentadoria. Quando você tem uma regra que você sabe que vai mudar, ou que existe grandes chances de mudar, o ideal é que você externe essa regra fora para não ferir o Open Closed. E por que você não quer ferir o Open Closed? Cara, porque você não quer deixar nunca a tua entidade em estado inválido. Seu domínio não pode ficar em estado inválido. Então, se a tua regra de aposentadoria era válida até data tal e depois deixa de ser, cara, na prática não é que a tua entidade está em estado inválido, ela está em estado inválido para aposentadoria agora, mas não estava até ontem. Então, a pergunta não é posso me aposentar ou não posso me aposentar, posso me aposentar conforme qual política? A atual, a anterior, a que vai estar tramitando no Congresso? Qual é a regra de aposentadoria que eu vou ter? Então, quando a regra de validação é complexa,
você externa ela para uma specification. Quando você percebe que essa regra de conformidade pode mudar, você externaliza ela para uma specification, porque você cria uma nova instância e você mantém validade. E o terceiro cenário, Tartari, acaba sendo aquele contexto de eu tenho uma entidade que é válida para um determinado uso, né, num determinado cenário, mas não vai ser válido para outro determinado uso. Então, quando você tem condições de validade diferentes, eventualmente também vale a pena você externar isso também em specification. Eu acho que esses são os cenários de uso, tá? Agora, toda aquela outra regra de, nossa, por exemplo, por que eu vou... o Brasil, por exemplo, tem uma política para determinar se um carro pode ou não pode ser importado. Uma das condições é respeitar a lei ambiental. Cara, a lei ambiental é uma lei que fica sendo redefinida. Então, quando você tem uma lei, por exemplo, qual é a melhor forma de representar uma lei em código? Como specification. Como é que você representa uma norma em código? Como specification. Essa analogia de 1 para 1 faz, inclusive, com que as pessoas do negócio, as pessoas de tecnologia, ao falar com os especialistas de domínio, façam a pergunta certa. Cara, quais são as normas ou leis que eu devo considerar com relação ao meu negócio? Toda vez que for mencionada uma norma ou lei, cara, provavelmente a melhor forma de você expressar isso no teu código é através do padrão specification, percebe? Então, eu acho que essa é a beleza, tá? Quando você começa a pensar em padrões táticos de DDD, os padrões táticos de DDD existem como uma alternativa ou como sugestões bem formuladas para você representar em código aquilo que você vai extrair na tua conversa com o especialista de domínio na composição da tua linguagem onipresente. Legal? Me diz uma coisa, meu amigo Victor Costa. Fez sentido para você a explicação? Fez demais. Posso só acrescentar um exemplo também, já em cima do que você comentou? Por favor. Um cenário que eu precisei muito e que foi a melhor abordagem possível, inclusive só um parêntese antes também, eu vejo muito que a solução ela deve ser utilizada, a abordagem, ela vem para facilitar, que é como no exemplo de DDD. Se ela for dificultar, não é a melhor pedida, né? Mas eu trabalhei num sistema em que a gente fazia relatórios e reportes para o Bacen, em que existia uma série de regras a serem especificadas. E foi exatamente o specification que ajudou a compor essas regras. Então, tinham relatórios que eles precisavam de um determinado tipo de validação, quando a gente estava num determinado período ali do ano, então, de vigência ali de determinada norma, e um outro tipo de especificação adicional, quando ele se encaixava num período ali de atraso de X dias, e uma outra especificação de Y dias. Então, a specification foi exatamente o que ajudou a tirar um pouco dessa complexidade que ficaria ali dentro da classe do próprio relatório. A gente conseguia validar um mesmo relatório sobre diferentes demandas ali do ponto de vista regulatório. Sim. Esse é um ponto interessante, né? Tipo, mas olha o que você traz para a gente. Olha, Elemar, eu tenho... e aí volta a pergunta para aquilo que o Thiago estava falando antes. Um specification, Thiago, ele pode ser reduzido a um único predicado? Sim, mas geralmente um specification vai ser uma composição de predicados. Então, por exemplo, cara, você pode dizer que eu quero obter uma relação de todos os clientes inadimplentes. Cara, o que classifica um cliente inadimplente? É um cliente que está em atraso de tantos dias, com uma conta de... Quando você tem uma composição de predicados, geralmente uma forma de você pensar tecnicamente specification é quando você tem uma composição de predicados. Então, quando o Vitor vai dizer para mim, por exemplo, cara, o que classifica um cliente como enfaticamente... por exemplo, alguém que está me devendo. Cara, é isso. Ou então, o que classifica determinado relatório de Bacen? O que determina determinadas tuplas ou determinadas entidades vão entrar ou não nessa composição, nesse conjunto? Cara, o critério que determina esse conjunto é a adequação a essa especificação. Então, uma specification pode ser sim percebida como um conjunto de predicados. Quando você tem isso, muito bem, Vitor, tá? Você acaba tendo também um ótimo cenário para implementação de specification. Muito bom, Vitor. Obrigado por compartilhar teu case com a gente. Meu amigo Nelson Nobre, meu amigo português, fez sentido para você essa explicação sobre o specification? Ficou um pouco mais claro qual é o propósito desse padrão? Fez todo sentido, Elemar. Deixa-me só fazer uma questão. Seria válido aplicar o padrão specification para avaliar a condição de duas entidades? Por exemplo, uma entidade só seria válida dependente da condição de outra entidade? Cara, você está colocando para mim que eu tenho como pré-condição para validade de uma entidade
Uma outra que vai especificar, por exemplo, um conjunto de filtros ou critérios. Por exemplo, geralmente, Nelson, isso indica, quando você tem esse é um outro conceito muito bacana, tá? Quando você tem, isso é um insight que o DDD te dá também, quando você tem uma especificação que depende de mais de uma entidade, você tem um relacionamento aqui observado. Por exemplo, o Elemar é uma pessoa que tem um dependente. O Elemar tem dependentes para poder ter condição lá de ganhar, por exemplo, uma assistência do governo, por exemplo, tá? Então, poxa, a primeira coisa que eu tenho que verificar é o seguinte: se eu vou validar, por exemplo, a capacidade do Elemar ser elegível para poder receber um benefício com base na idade de um filho, né? Então, eu posso pensar que, poxa, eu vou fornecer nesse Specified By, eu vou ter que fornecer as duas entidades. Cara, nesse cenário específico, acaba não fazendo tanto sentido eu fornecer, porque eu precisaria, na verdade, reconhecer que no meu domínio eu tenho uma entidade que não está representada, que é a entidade que representa esse relacionamento. Então, por exemplo, ou na propriedade do Elemar, ou na classe do Elemar, teria, por exemplo, lá no Customer, vamos assumir que aqui no Customer, por exemplo, eu pudesse ter uma relação de Customer, eu posso ter aqui uma relação, por exemplo, de filhos, né? Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma lista, né, vou simplificar aqui, tá? Uma lista de possíveis outros caras que são filhos aqui, tá? Então, o que acaba acontecendo? Nesse cenário aqui, deixa eu pegar aqui, botar uma... Nesse cenário aqui, especificamente, eu vou ter essa relação explícita dentro do próprio domínio, o que é um problema, porque eu crio também um acoplamento forte aqui, porque eu vou estar instanciando essa entidade pesado, porque toda vez que eu for recuperar o Elemar, eu vou carregar esse cara junto, e aí lazy load, enfim, fica tudo aquela confusão, não quero entrar na complexidade técnica, ou, eventualmente, eu posso assumir que eu tenho uma classe de família, né, public class family, né, e aí você assume que numa família você tem lá, eventualmente, o pai, o filho, o pai, a esposa e os filhos, por exemplo, tá? E aí você começa a avaliar essa validade a partir da família, né? Então, o que acaba acontecendo, Nelson? Quase sempre quando você tem uma specification que vai demandar duas ou mais entidades, no final do dia, o que você vai precisar fazer é, talvez, reconhecer a existência de uma entidade que não está explícita no teu modelo e que deveria estar explícita. Tá? Não é regra, né? É uma dica, né? É um guideline que, obviamente, tem cenários de exceção, tá? Mas na minha experiência, pelo menos, se mostra como um cenário comum. Meus amados, olha só, esse foi, né? Essa aqui é uma proposta, a gente já está com esse vídeo já com quase 50 minutos, né? É óbvio que isso aqui não esgota specification, isso aqui é um exemplo de aplicação, né, Thiago Tartari? Tem cenários seguramente de exceção que não estão listados aqui. Aliás, para quem for assistir esse vídeo no meu canal ou então na plataforma do curso de DDD, fica à vontade para sugerir cenários que não foram listados aqui. O Tartari perguntou quando usar, quando não usar. Eu trouxe uma lista meio indicativa. Eventualmente o Vitor apontou um uso bacana também, e o Thiago me falou sobre predicados. Eu dei a opinião de que, poxa, eu acho que é outra coisa. Mas isso tudo é minha opinião, a gente pode concordar e discordar. Então, apresenta aqui nos teus comentários a tua posição. Vai ser um prazer ignorar, quer dizer, avaliar o que você vai me trazer e qualificar. Outra coisa, esse aqui é só um primeiro vídeo sobre specification, a gente vai ter outras conversas. Isso aqui faz parte do meu esforço, né, de tangibilizar conceitos que a gente discute lá no curso de Domain Driven Design. E hoje é um dia especial, dia 19 de janeiro, o dia que a gente está gravando isso aqui, porque hoje à noite a gente tem um esquenta do curso de DDD que está começando, aliás, logo ali em março. A pegada nas masterclasses, para quem acompanha, acaba sendo mais conceitual, tá? O objetivo dessas lições complementares é exatamente trazer o conceito do código para o dia a dia, né? E o Tartari, Fernando Paiva, que já me acompanha há bastante tempo, sabem que não é uma coisa que eu faço regularmente, tá? Eu raramente faço sessões com live coding, até porque eu morro de medo de escrever código errado, né? E outra coisa, o código, né? Vamos concordar que esse código aqui tem N oportunidades de melhoria, tá? Então, repara que eu estou utilizando
pouca validação, eu estou com uso obsessivo por tipos primitivos. Cara, isso aqui está muito longe da barra que eu aplicaria, né, para o meu próprio código, para botar esse código em produção, né? Então, é importante deixar claro que esse código que eu estou usando aqui é um código de referência que se concentra mesmo na ideia do specification, né? Tipo, a minha barra, por exemplo, eu ia caminhar para trazer esse cara, por exemplo, para modelos com menos leitura e gravação, tentar trazer menos flexibilidade de mudança. O código do customer ali, né, Fernando, continua anêmico, porque, por exemplo, eu não revelo as intenções de mudança, eu tenho esses caras com get set, eu tenho tanta oportunidade de deixar esse modelo mais rico, que, enfim, depende de outras conversas. Uma última advertência que eu queria trazer para vocês, tá, meninos? Essa abordagem que eu fiz do padrão specification aqui é uma abordagem orientada, né, ou ajustada ao paradigma orientado a objetos, né? Se você for pegar, por exemplo, num paradigma funcional, como que eventualmente você faria isso? Bom, num paradigma funcional, aí só para concluir também a nossa visão, talvez o meu caminho seria, no lugar de especificar, como eu fiz aqui o specification dessa forma, seria eu pegar e escrever, por exemplo, aqui um public bool, delegate, né? Onde eu vou ter, por exemplo, de novo, a delegate specification, né? Vamos para aqui, simplificando, del specification de T, né? Aonde potencialmente você tem lá o T como parâmetro, né? Aí tem que ver, de novo, qual é public delegate bool, né? Delegate bool. Cara, sintaxe de C# às vezes me pega também, tá? Já houve um tempo que eu sabia ela de cabeça, agora eu já estou ficando velho, gente, a coisa já não está mais, né? Mas, por exemplo, eu posso criar aqui um cara como uma especificação a partir de um delegate, e a beleza desse cenário de utilizar esse cara aqui como delegate é que, eventualmente, eu posso ter, por exemplo, o meu customer, uma classe, né? Classe como customer specifications, né? Specifications, né? E aí você pode, eventualmente, começar a ter métodos estáticos, né? Que vão ser métodos que você... caramba! Deixa eu só fazer aqui public. Static, bool. Aí você pode ter, por exemplo, um método booleano, que, por exemplo, que é um método tipo is, chargeable, customer, que recebe, eventualmente, um customer. E aí a beleza é que no seu container de gestão de dependência, no lugar de você especificar a relação de uma interface para uma implementação concreta, você especificaria o delegate de marcação com relação a uma função. Você poderia colocar esse cara para poder solicitar uma função para validação, e aí você tem uma abordagem, né, que é uma abordagem mais funcional. Mas isso a gente pode, eventualmente, convido vocês, tá? Vitor, Thiago, Nelson, Tartari, Fernando, para a gente fazer daqui a pouco esse mesmo exemplo, essa mesma leitura sobre specification num paradigma funcional. Isso é interessante, tá? DDD não não demanda orientação a objetos, ele não fala sobre criar uma classe ou uma interface com esse contrato, ele fala sobre o conceito, né, e o padrão tático acaba tendo implementação nesses dois mundos. Mas essa é uma conversa que vai consumir muito tempo, agora a gente já está com quase 1 hora de gravação e eu também estou atrasado para outra reunião. Quero agradecer muito vocês, Vitor, Nelson, Thiago, principalmente meus queridos alunos aí do curso de DDD. Hoje de noite eu espero encontrar vocês para o nosso esquenta, eu espero que essa lição já tenha valido a pena, né? E Fernando Paiva, né, e Thiago Tartari, meus amados consultores associados na Exime Co, né? Bacana contar com a presença de vocês também aqui, é sempre bom trocar ideia com gente que gosta tanto de código quanto eu também gosto, principalmente nesse formato novo, né, que é o Elemar fazendo live coding de uma maneira meio informal. Quero agradecer bastante vocês, não vou dar tempo para saudações finais, né, porque o objetivo é outro. Obrigado por ter tido vocês aqui, espero que vocês tenham gostado da experiência, a gente vai daqui uns dias voltar com mais padrões, né, em lições nesse formato. Grande abraço para vocês, abraço. Abraço, Lemar, até mais. Até uma próxima.